Se você eleito governador do Rio, você já disse, iniciaria por uma conferência das polícias para dar uma revalorização e um sentimento de identidade e de desafio para o policial em relação a eles próprios. Segunda coisa, vem essa ação comunitária de policiamento cidadão e estímulo dessas outras realidades que já estiveram mais presentes no passado e diminuíram recentemente, precisam ser reensetadas. E a questão econômico-financeira do Estado? Claro que passa fundamentalmente por segurança. Já desde o passado, por exemplo, naquele tempo da fábrica de Esperança, eu ganhei a fábrica como comodato porque nenhum executivo da Formiplar queria ir trabalhar lá. Então ela virou um lugar fantasma. Por isso, a atividade econômica se tornou inviável. Como se tornou inviável, ofereceram para ser um lugar de concentração de ação social. Então, hoje me parece que a coisa agravou-se infinitamente mais. Petrobras de um lado e de outro lado a violência. As pessoas têm medo de ir para o Rio, de fazer negócios no Rio. Como é que você vê um day after de uma eleição em relação a isso? Olha, são muitos desafios que são hercúleos. Deixa eu só dizer que além da conferência das polícias, dos operadores de segurança, né, no sentido muito amplo, eu imediatamente também chamaria uma conferência de lideranças comunitárias, que são aquelas que têm energia e alguma autoridade local, micro, nas áreas em guerra. Eu chamo de guerra, entendeu? É uma guerra diferente, é uma guerra irregular, não é uma guerra convencional, mas é guerra. Então, eu acho que é muito importante mobilizar essas populações no sentido de que há uma possibilidade de ação diante desse quadro. E aí eu acho que isso não é um trabalho caro, são pequenos projetos, mas que têm um rendimento enorme em termos das comunidades. São microempreendedores sociais, que se multiplicam nas comunidades, muitos ligados a igrejas, a centros religiosos, a centros culturais, né? Há muitas associações de moradores, há uma quantidade enorme de organizações que podem ser convocadas e estimuladas a voltarem a acreditar que é possível fazer um trabalho ali no seu entorno, na sua vizinhança, de baixo para cima. Isso é uma iniciativa local nessas regiões. Eu acho o seguinte, que primeiro a questão da credibilidade do Estado, né? Hoje o nosso Estado está sem autoridade. Né? Nosso Estado chegou quase a estar de joelhos, né? Já exangue. Felizmente conseguiu-se um acordo entre o governo do Estado e federal, um acordo fiscal que dá uma moratória no pagamento da dívida federal pelo Estado, então já é menos uma sangria constante, são 3 anos, depois mais 3, estamos falando de 6 anos aí de perspectiva. E houve um empréstimo que permitiu ao governo pagar sua folha, seus atrasados, veja só, um governo cuja grande missão, desafio é pagar o seu próprio funcionário. Simplesmente isso. Sem falar ainda, né, dos investimentos, o que tem para fazer para a educação, para a saúde e tudo mais. O Estado ainda está buscando recursos para pagar os fornecedores que estão devidos. É uma quantidade enorme de fornecedores que estão assim, exangues, porque não tem dívidas a receber do Estado. Então é um Estado que, pelas regras federais, constitucionais, tem já todas as suas despesas tão definidas pela lei que ele mal consegue sobreviver à lei. Ele já está tudo definido que ele tem. A despesa já está pré-definida e é maior do que a receita. Então é um desafio de gestão tremendo. Então eu acho que aí, nesses termos, você tem algumas iniciativas. Uma defensiva. É preciso reduzir despesa. É preciso reduzir despesa do Estado. Então, como fazer? Primeiro que não pode, porque a lei não deixa. Né? Então, como fazer? O que eu ouço de recomendação de economistas que têm analisado essa questão é a microfinança
finança, entendeu? O detalhe do detalhe do detalhe das despesas que são feitas, do desperdício que é feito, das corrupções que acontecem. Então, é um trabalho muito penetrante de economia no miúdo. Como a gente faz em casa, fica ali, corta isso, corta aquilo, corta aquilo. Vamos continuar estudando, tem que cuidar da saúde, tem que pagar o aluguel, mas vamos cortar isso e aquilo outro. Não é isso? Então, esse tipo de atitude muito radical e muito competente. Para isso você tem que ter gente de fora e gente de dentro, que conhece a máquina. Tem gente de dentro do governo que é de qualidade, que sabe tudo daquela máquina, que está doida, né, para recuperar a sua autoestima e a sua competência. Então eu acho que há uma mobilização de recursos internos no sentido de economia miúda, microeconomia, que pode ganhar expressão. Né? Esse é o primeiro passo. Né? Segundo, no lado da receita, uma das atividades mais evidentes do Rio de Janeiro é o turismo. Né? O Rio investiu demais em turismo nos 2 grandes eventos recentes. Você tem uma capacidade de absorção de turistas enorme hoje no Rio de Janeiro, muito maior do que o uso que dele é feito. Né? Então, e isso vale para o estado inteiro. Você pega a orla inteirinha, de Paraty a Campos, passando pelo Rio, né, subindo toda a Costa Verde, né, subindo depois a região dos lagos. É uma maravilha aquela costa. Né? Uma das mais lindas do mundo e conhecida. O que acontece? Há uma retração do turismo por conta do problema de segurança. Então eu acho que nas medidas, além da guerra, fora a guerra é um departamento, é uma coisa que acontece em territórios bem demarcados e sofridos. Lá é o lugar da guerra. A guerra não acontece na região de turismo. A guerra contamina a região de turismo. Joga para lá efeitos ruins. Né? Então, eu acho que é preciso proteger também as regiões de turismo. Né? E aí, com um tipo de segurança qualificada, especializada no atendimento aos ambientes e ao turista. Então, acho que a segurança para o turismo é muito importante para embalar a recuperação dessa fonte de trabalho e renda que é o turismo. Né? E de imagem. Eu acho que há no Rio muita competência, muita capacidade. A gente é bom de evento, muito evento, muita festa, muita competência. Não é só na orla, não. Você entra cidade adentro, vai pela Baixada, é festa para todo lado. Estamos em julho, passamos junho, é festa de São João, é festa de Santo Antônio, é festas grandes que marcam a cidade, o interior da cidade. Então, eu acho que as festas nossas também, né, trazem um turismo doméstico, um turismo das pessoas que vão ficar na casa de parentes. E além do turismo como fonte de economia, o que você vê no Estado como uma vocação natural para o crescimento econômico? O mais evidente é toda a região do petróleo. Né? Você tem agora um momento até positivo nesse sentido. Primeiro, a Petrobras internamente recuperada. Isso foi um esforço grande que foi feito. Acho que a gestão do Pedro Parente acabou encontrando problemas, mas sem dúvida nenhuma ela restabeleceu a competência e o prestígio empresarial da Petrobras, né, internacionalmente. Então acho que isso é um ganho que foi feito. Curto espaço de tempo. Muito pouco tempo. Foi extraordinário. Foi muito impressionante isso. Né? Isso foi feito. Então agora é continuar isso. E acho que está havendo continuidade. Então isso aí é um movimento positivo. Segundo, a felicidade que os preços do petróleo também voltam a subir. Então estamos já num nível que trazem receita mais importante no royalties para todo o Estado. Né? Por outro lado, você tem a indústria do gás, do pré-sal, anuncia uma fonte nova, importantíssima de receita e geradora de novas indústrias, indústrias petroquímicas. Né? Então aquela região de Itaboraí, que chegou a ser vista como, né, uma região de progresso fantástico e que depois caiu, virou uma miséria, uma tristeza, ali faltava motorista de máquina. Era tanta máquina trabalhando
que motorista começou a ganhar uma fábrica, ser disputado a tapa pelas empresas, porque era mais obra do que a capacidade de conduzir o trator, né, da população ali. Então aí caiu, ficou uma cidade fantasma. Né? A gente viu manifestações de gente de Itaboraí vindo a pé de Itaboraí até o Rio de Janeiro protestando, atravessando a ponte, né, caminhando para protestar contra aquele absurdo de uma cidade, uma promessa que se esvaziou à luz do sol. Então eu acho que de novo Itaboraí está se recuperando já em termos mais realistas, mas há promessa de recuperação naquela região. E o sal, o pré-sal com o gás anuncia também recursos importantíssimos para o Estado. Então eu acho que na indústria do petróleo, Macaé começa a se revigorar, começa a se movimentar, toda aquela região, Rio das Ostras, né? Cabo Frio. Então eu acho que isso aí é outro ponto importante, que na indústria do petróleo melhores dias virão. E a vocação geográfica do Rio para energias alternativas? Então, essa é a terceiro ponto, é turismo. Eu não sou um estado turístico, mas tem uma orla com um vento poderoso, com ensolarado. Isso. E com uma competência criativa nas indústrias criativas muito grande, que vai desde o meio ambiente, né? Tem história nisso, tem competência. Então eu acho que os parques do Rio são fantásticos, né? E são pouco utilizados, são abandonados. Pessoal... Por causa da violência. Né? Pois é, e que é para o pessoal tendo medo de... Tem umas trilhas, a trilha Transcarioca, que vem lá de Itaguaí, passa o Rio inteirinho pelo alto do morro, vai bater lá no Leme. Né? Você levaria dias caminhando por aquilo tudo. Não é isso? É uma reconquista do Morro do Rio, porque o morro é asfalto no Rio. Os morros foram tomados pela bandidagem, o pessoal tem medo de subir o morro. Né? Quem sobe nos morros é a rapaziada que mora nas favelas, que aí conhece de perto e tal, curte lá a cachoeira, limpar umas águas, fazer um movimento ambiental. Então, esse trabalho nos morros do Rio, do turismo, volta ao turismo, do turismo ambiental, né? Há muito a fazer nesse campo do meio ambiente, sem falar das fontes energéticas de energia limpa. Né? Agora, o Rio já foi centro no passado de um monte de coisas, deixou de ser. Isso. Né? Por exemplo, a indústria bancária já teve uma presença extraordinária, especialmente dos bancos de investimento e tudo. Informática, né? Tecnologia da informação, tudo isso migrou em boa parte para outros lugares, mas com incentivos não daria para se reagrupar. Eu acho que a gente tem que rever os incentivos todos, porque depois de tanto tempo de governo usando da corrupção como instrumento de governo poder... dando incentivo aos corruptos da máquina. Não, tem incentivo para joalheria. Pode, negócio, tem incentivo para produção de joias. Aí é meio demais, né? Então, eu acho H externo. É H externo? Será que é lá que está emplacado esse negócio de incentivo? Olha só, tem incentivo demais. Né? Então eu acho que é preciso rever esses incentivos e de uma maneira criteriosa e ver aqueles que realmente têm a ver com o desenvolvimento do Estado. Né? Não só pelo acerto de elites, né? Elites empresariais com o governo. Mas essa revisão dos incentivos é outra fonte de receita para o Estado. Melhorar essa receita. Essa renúncia fiscal é um pouco elevada demais. Então eu acho que a indústria criativa, toda a questão de audiovisuais, de internet, de criatividade, de novas tecnologias, isso aí na Serra, em Teresópolis, em Petrópolis, sobreviveu. Você tem empresas nascidas nesses anos e que hoje servem o Brasil inteiro. Então aquela região serrana é uma região hoje que tem uma expressão em termos de novas tecnologias. Então eu acho que a indústria, né, do cinema, da televisão, dos audiovisuais, né, tudo isso aí tem valor no Rio de Janeiro. Então eu acho que há sim incentivos a dar no sentido positivo. Né? Na realidade, sabe o que eu creio, com toda a simplicidade, é que se garantir um mínimo
de estabilidade e segurança pública, fica infinitamente mais fácil atrair Com certeza. investidores não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Com certeza. Só tem que oferecer 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de estabilidade para eles verem que não é fantasia, que está acontecendo. Aí eles virão, porque quem é que não... A vocação do Rio para ser uma espécie de Projacão nacional é total. Assim, O Rio é um palco, né? palco, O Rio é um o palco do cenário. Brasil. Tudo acontece lá. Você não precisa produzir muita coisa. Tá tudo lá. Tá tudo feito. Mas Só a questão é segurança virada que não desse ajuda. palco, que virou um palco de horrores, né? Tem que mudar, Virar essa chave. trocar o enredo da narrativa desse cenário. É o que está sendo encenado. O aqui que no está Alemão. encenado é tragédia, mas Voltar à maravilha de cenário. a maravilha Maravilha de cenário. continua lindo.